Olá, pessoal! Bem-vindos para nossa live hoje sobre RH protagonista. Estou aqui colocando o nome da nossa live. A Michelle já vai entrar, já vou apresentar ela para vocês. Ó, já entrou aí. Já te chamo, Michelle! Protagonista. E aí, guria, me dá um oi aqui para eu poder te puxar, ou tu te convida pra gente já começar aqui a falar que hoje o nosso assunto tá muito legal, pra gente falar como é que o RH pode se posicionar. A Michelle, que tem uma experiência aí de mais de 20 anos na área de RH, foi minha colega nesse BDG, lá que a gente se conheceu e, enfim, a gente é amiga e que bom a gente poder também estar fazendo lives com quem a gente adora, ao invés de... não, mas poder fazer live com quem a gente adora e poder trocar, né, com quem a gente admira. Oi, amada, bem-vinda! Olá, que delícia essa introdução, Eu maravilhosa. a gente vai, né, aprendendo, crescendo, e que bom estar contigo hoje. Estou aqui apresentando a Michelle, a Andressa já ia, minha sogra entrou, a tia Silvia também, Solange, que bom, bastante Oi, gente. Bia. Hoje a gente não vai estar falando, né, Michelle, sobre como que o RH pode ser protagonista. A gente é Michelle. Eu estava escrevendo aqui teu currículo, eu digo, nossa, e ela é minha amiga. Além de tudo, é minha amiga. Que chique que nós somos, né? Porque digo o mesmo. Então, vamos lá. Ó. A Michelle, que é a mãe do Joaquim e da Antônia, psicóloga pela URGS, fez especialização lá também na parte de gestão de pessoas, foi gestora na RBS, na NSC Comunicações, com toda a migração, né, da RBS para a NSC, aí em Isso. Floripa, porque ela está vivendo na cidade maravilhosa daqui do Sul, né? A nossa ilha da magia, a nossa ilha do silício. Não, o negócio é power aí. Depois ela foi para a Totworth, onde a gente também fez vários encontros. A gente faz parte de um grupo de RH e a Totworth nos recebia com todo carinho, lembra, Michelle? Lembro que eu mostrava os puffs para vocês como se fosse a novidade do mundo, né? Isso também Mas levou 10 anos, né? Era, né? Era. que empresas que tinham aquilo tudo de jeito de ser, de trabalhar com salas de descompressão. A gente fazia reunião numa sala muito legal também, que tu nos acolhia super bem, então... Era bom. Depois, tu foi para Arquitect, isso? iTouch. Uhum. Aí já em Floripa, né? E agora ela, então, é vice-presidente de gente e gestão da Nelway, que é a maior empresa de Big Data, Analytics e Inteligência Artificial aqui da América Latina. Me conta como é que foi toda essa transição aí de carreira e agora tá como VP de gestão de pessoas. Que legal! Fico muito feliz por ti, viu? Ai, obrigada, querida. Assim, eu fiz aniversário sábado e eu fiz 44 anos. E é tão gostoso a gente chegar nessa idade e olhar para a história da gente, a história que a gente construiu e ter orgulho dela, né? Então, realmente, tu vai falando aí das empresas e vai passando um filme na minha cabeça, porque, nossa, quanta história boa. E hoje eu fico olhando também para as pessoas que eu acumulei no meu coração também nessa trajetória, porque não é só o que a gente aprende, o que a gente faz, são as pessoas que a gente traz com a gente. Então, estar aqui hoje contigo é uma alegria muito grande. Colegas de SBDG, e que SBDG, né? Lá nos idos de o quê? 2007? Olha, eu trabalhava no Terra, eu saí do. Eu acho que foi mais ou menos isso aí. Que história, né? Faz tempo. É muita coisa, então é muito legal ver todas essas histórias aí e essa trajetória que só me traz orgulho e saber que a gente aprende muito, né? E vai continuar aprendendo. Então hoje eu tô aqui, faz anos já que moro em Florianópolis, 8 anos, e amo esse lugar, gosto da vibração, da energia e realmente o mercado de tecnologia aqui desabrochou nesses últimos anos, o que nos trouxe também muitas possibilidades de trabalho, o que é muito bacana também, de um lugar maravilhoso para morar, para viver e para trabalhar agora também. Enquanto tu está falando, eu estou aproveitando aqui para mandar os aviõezinhos para as pessoas. Se depois tu quiser fazer o mesmo e quem estiver nos assistindo quiser mandar. Principalmente assim, para quem quer entender Sim. como se posicionar mais no RH, como chegar numa posição de gestão numa empresa super relevante aí para a economia do nosso país, né, e da nossa região. Enfim, acho que
é bacana a gente poder convidar mais gente para estar aqui Com conosco. certeza, já estou aqui. Inclusive, olhei aqui na primeira lista, aparece Fernanda Quadros, nossa amiga em comum, né? Fernanda aqui de Sim, a Floripa, que descobrimos Fernanda, ela, depois ela é presidente aí da da BRH. BRH de Floripa. A gente trabalhou juntas na NET, quando ela trabalhava na NET, eu também. Ela trabalhava em Floripa e eu trabalhava aqui na Regional Sul. Aí entrou a Michelle Schaefer também, que é a nossa amigona. Enfim, bastante gente aqui. Mas, Legal. Michelle, assim, ó. Vamos supor que aqui a gente tem gente que está pensando em como ter uma carreira de sucesso aí como a tua, na área de RH e chegar numa posição tão destacada como é uma posição de vice-presidência. Nos conta aí, quais são as tuas dicas? Olha, eu sempre digo que eu tive bastante oportunidade de estar no lugar certo, na hora certa, mas eu me fiz a pessoa certa. Né? Eu acho que a gente chega num momento que precisa também olhar para si e reconhecer a construção e não só dizer que foi sorte, não foi. Foi muito trabalho. Ser a pessoa certa depende de olhar para si, né? E eu acho que essa é a primeira dica. Autoconhecimento. Eu me lembro lá na minha primeira experiência, que foi quando a gente se conheceu, o SBDG, eu estava na Teicom. E a Sim! e eu estava lá recém começando minha carreira já na empresa, porque eu tinha feito uma trajetória curta ali de consultoria. Era o meu primeiro emprego, CLT, dentro de um RH. E naquela primeira empresa eu tive uma oportunidade, a cadeira de gerente vagou. A Eu lembro. pessoa que me contratou, a Juliana Calef, me deu esse presente, deixando a cadeira vaga, mas naquele momento eu não imaginava que eu poderia ser a pessoa. Levou mais ou menos 3 meses, enquanto o processo de escolha da nova gerente acontecia, levou 3 meses para eu me dar conta que, peraí, eu posso ser essa pessoa, né? Então, primeiro ponto, autoconhecimento, segundo ponto, atitude, porque fui eu que bati lá na porta do presidente e disse, olha, eu acho que eu posso ser uma boa candidata para essa vaga. Se eu não tivesse tido a atitude, ele me disse isso. Se eu não tivesse tido a atitude, ele não teria me convidado. Ele esperava por uma atitude de alguém que se candidatasse. E assim foi, eu passei pelo processo seletivo, foi minha primeira cadeira de gestão, e dali só foi. Então, o que foi acontecendo? À medida que as oportunidades se apresentavam, eu nunca deixei elas passarem. E fui me desenvolvendo ao mesmo tempo, por conta própria. Não tive o privilégio de trabalhar em empresas que fizeram grandes investimentos em mim. Todos os investimentos foram feitos por mim mesma. Né? Trabalhei pra caramba, aprendi trabalhando, aprendi estudando, aprendi com outras pessoas. Fazer networking é fundamental. Então, tudo isso me fez ser quem eu sou. E essas transições que eu fiz de empresa em empresa me deram uma visibilidade de negócio muito interessante. Porque à medida que eu ia trocando de empresa e trocando de nicho, porque eu saí de uma indústria, fui para a tecnologia, ambiente totalmente disruptivo, que era a TOTWORKS. Imagina em 2010, a TOTWORKS chegando no Brasil, eu saindo de uma fábrica, que era a Teicom, caí naquele universo completamente estranho e diferente para mim, e eu tive que fazer um shift muito rápido. E essa primeira transição já me determinou dali para frente que eu faria sempre transições muito rápidas e radicais e que eu seria essa profissional que me adaptaria em qualquer ambiente. Depois da ThoughtWorks, eu fui para Grupo RBS. Dentro de Grupo RBS, como falou, fiz a transição para a NSC. Então, mudança, muita mudança. Não só mudar de emprego, mas mudar a forma de pensar, de ver o mundo. Então, eu tive oportunidades muito ricas para me construir como uma profissional muito múltipla, adaptável e não apegada. Eu sempre digo, não seja apegado. A gente tem que desapegar das próprias ideias, a gente tem que realmente se dispor a pensar diferente. E o que eu pensei ano passado pode ser velho já esse ano, e a gente tem que estar sempre na batida. Então, acho que essas são algumas dicas, né? Não deixar as oportunidades passar, se conhecer, investir em si mesmo e ir atrás daquilo que nos move. Quando eu vim para Floripa foi isso também. Eu vim por motivos muito especiais de realmente resgatar vida. Eu estava muito envolvida em trabalho. Acho que tem momentos que a gente também cai nesse tipo de Sim. armadilha e trabalha demais e se entrega demais e quando vê, cadê eu? Onde eu estava nisso tudo? Então, eu estava numa empresa maravilhosa, mas estava sobrando pouco de mim.
E aí eu fiz um movimento de retorno para dentro de mim. Então, vir para Floripa também teve a ver com isso. Não foram só movimentos de carreira. Foram movimentos que tinham a ver com a minha vida também. E eu acho que tu falou uma coisa, assim, que muita gente pode estranhar alguém dizer, que é eu me fiz a pessoa certa. E eu acho que a gente, enfim, tem que ser humilde, a gente tem que reconhecer as nossas falhas, mas a gente também precisa reconhecer os nossos acertos. E que Demais. coisa boa quando a gente consegue dizer, eu me fiz a pessoa certa. Eu me fiz. Olha, a Ali acabou de entrar, querida. Eu me fiz ser uma pessoa que pôde chegar nesse cargo. Eu me fiz ser a pessoa. E outra coisa também que tu está colocando, quando a gente fala do protagonismo, né? Não passaste por empresas que investiram em ti. Tu que investiu na tua carreira, né? E às vezes a gente fica, né, misturando carreira com trabalho. E eu gosto muito de separar, né? O trabalho é lá na empresa, mas a carreira é minha. O que que eu preciso colocar para dentro da minha mochila que, independente do lugar do universo que eu tiver, vai me acompanhar, vai estar comigo. E como a gente vê pessoas que ainda terceirizam a sua carreira para a organização, né? E quando tu diz assim, não, eu me fiz ser a pessoa certa. Onde é que tu buscou essas referências ou a inspiração para te fazer a pessoa certa? Enfim, fez SBDG, fez especialização, fez tudo. Mas onde é que tu foi buscando assim essas pistas para conseguir chegar lá? E parabéns por poder colocar isso, sabe? Depois a gente vai falar também na parte do feminismo, que também tu é super ativa nisso. Gente, a Michelle, assim, ó, é ativista aí de carteirinha, tanto na parte agilista, como também na parte do feminismo, como também na parte de RH. Enfim, onde ela entra, ela não entra assim com o dedinho, ela se joga. É verdade. Verdade. Olha, Helena, acho que não tem uma resposta única, assim. Eu me lembro do meu início no grupo lá no RH em Ação, e eu estava muito no início da carreira e eu olhava ao redor e eu pensava, nossa, esse pessoal aí já está mais à frente, né? Então, assim, essa coisa de olhar para si, então, autoconhecimento sempre, mas olhar para os outros e pensar, o que que elas têm? Vou voltar ao mesmo exemplo. Quando estava acontecendo o processo lá da Teicom, eu estava entrevistando as candidatas. E eu ficava pensando, o que que elas têm? Por que que elas são boas candidatas? E eu Uhum. pensava, deixa eu ver aqui dentro de mim o que que eu tenho. Então, essa coisa de, poxa, no fim eu descobri que eu era uma boa candidata, porque eu estava olhando para essas pessoas e pensando, elas não têm nada muito além do que eu acho que eu tenho. Então, poder, como tu disse, assim, a gente precisa reconhecer os pontos que a gente precisa desenvolver sempre, mas olhar para os pontos fortes. E se valorizar por isso, e usar deles para se alimentar de segurança, de autoconfiança, sem deixar de olhar para aquilo que eu preciso desenvolver, mas também tomando como base o que eu sou boa para que eu fique mais forte. Então, sim, me inspirei em muita gente. E essa coisa de se comparar não é para ficar, ela tem mais, eu tenho menos, é para se inspirar. Então, que caminhos essas pessoas seguiram? Que elas fizeram para chegar nos lugares onde elas estão? Eu também quero experimentar esse tipo de coisa. Então, tá muito aberta a absorver a experiência dos outros. E isso vale para pares, porque daí desde muito cedo eu sempre participei de grupos de RH. E isso vale para os líderes que estavam nas organizações por onde eu passei. E na maioria delas, até chegar onde eu estou hoje, a minha cadeira de RH, ela sempre foi, entre aspas, pensando do ponto de vista tradicional de hierarquia, menor. Eu sempre trabalhei, respondi e atendi pessoas que tinham a hierarquia acima. Então, eu até aqui, eu já fui diretora, né, antes de chegar aqui. E hoje eu estou na vice-presidência junto com outros executivos. Mas sem contar essas duas últimas experiências, eu sempre era a gerente júnior, a gerente menos, e sempre lidando com gente maior. Uhum. E eu nunca deixei me intimidar por isso, mas me inspirar sim. De olhar para essas pessoas e justamente avaliar esse tipo de coisa. Como é que eles chegaram aqui? Que desenvolvimento eles fizeram? Então, eu me espelhei muito em muitas pessoas, aprendi na prática, como eu disse. Fiz muito coach. Eu trabalhei muito com pessoas que me auxiliaram em momentos específicos e críticos da minha carreira. Então, acho que foram coisas que me ajudaram muito. E muito mais que os cursos formais, as formações, as pós-graduações. Foi Sabe muito mais rico. que às vezes, assim, que eu mais investi em mim, fazendo coaching, fazendo terapia, fazendo formações, enfim, foram as vezes que eu maior tive crescimento na carreira, enfim, na própria consultoria,
como é importante, né? E eu lembro de uma seleção que eu fiz, que eu era candidata, e a pessoa me perguntou assim, Helena, tu é uma pessoa que abre portas ou tu é uma pessoa que espera as portas abrirem? E eu olhei para ela, eu achei aquela pergunta tão estranha, né? Ué, eu dou uma batidinha, se a porta não eu vou dar uma mexadinha na maçaneta, eu vou dar uma espiadinha. Ela disse, pois é, aqui na empresa a gente não pode fazer isso. Aqui na empresa as coisas são muito, enfim, muito rígidas ou hierarquizadas, enfim, né? E que bom que eu não fui aprovada naquele Exato. processo, né? Porque aquela empresa realmente eu não ia me encaixotar ali dentro. Eu estou fazendo agora uma formação hoje e amanhã com a Carla Furtado da Feliciência. A gente está falando sobre segurança psicológica, e aqui entrou a Fábio também, que trabalha com isso, a Ali. E que coisa boa a gente poder estar num lugar em que a gente pode ser quem a gente é, que a gente pode colocar o que a gente imagina, pensa, sem se sentir julgado, sem se sentir de alguma forma excluído do processo, né? Me conta como que dentro desse mundo de tecnologia, hoje vocês estão trabalhando a questão da inclusão, da diversidade. E quando a gente fala de diversidade, não é de cor, de gênero, não, é a diversidade, inclusive, de pensamento, é a diversidade de eu poder discordar de ti, é a diversidade de que bom que a gente pensa diferente para chegar num lugar diferente também, né? Eu acho que isso tem sido mais natural nesse mercado, porque a gente sabe que a inovação depende de diversidade, né? Então, a gente toma o tema de uma forma muito estratégica do ponto de vista de resultado. Se você não tiver diversidade, você não vai ter inovação. E eu acho que sim, a premissa básica é diferença de pensamento, mas a gente precisa entender que sim, a diferença de pensamento vem essencialmente de você partir de lugares diferentes. Então, por isso que a diversidade de raça, gênero e outras, né, que a gente fala tanto disso hoje, por isso que ela é importante. Porque não basta pensar diferente, você tem que partir de um ponto de vista diferente. Somente aquela pessoa que está naquele outro lugar pode ter aquela visão. Eu não posso ter por ela. Então, eu preciso ter ela comigo. Eu preciso ter pessoas representando pensamentos diferentes. Senão, a diversidade é uma fachada. E eu acho que isso, como eu disse, é um tema mais natural. Não quer dizer que esteja 100% resolvido em todas as empresas, só porque é do mundo da tecnologia. Eu acho que é um tema mais palatável. Ninguém ousa dizer que diversidade não é importante. O que eu vejo ainda é pouca intencionalidade nas ações. E isso é uma coisa que eu tenho puxado muito na Nelway. Desde que eu cheguei, a gente tem o tema de diversidade forte dentro da nossa cultura. A gente quer ser uma empresa mais diversa, sabemos que ainda não somos e não nos posicionamos como uma empresa que já é diversa, mas a gente tem intencionalidade, até no planejamento. Não vai ser em 2021 que a gente vai resolver essa questão. A gente está se programando para resolver essa questão ao longo de um tempo. E aí a gente precisa ser intencional em tudo. Desde a contratação, desde o ambiente interno, como é que a gente está preparando essas pessoas para que realmente diversidade seja uma realidade, não um discurso. O que eu vejo hoje é muito discurso, e aí eu não estou falando de Nel, eu estou falando do mercado, né? Porque o tema é moda. E aí muita empresa se posicionando na rua, e quando a gente olha para dentro de casa não vê consistência. E aí não basta dizer somos abertos, né? Todas as nossas vagas são abertas para todas as pessoas. Cara, não adianta isso. Tem que ser intencional, tem que contratar com intenção, tem que realmente fazer ações afirmativas. E eu acho que aí poucas empresas estão nesse nível de realmente agir com intenção em tudo para fechar o gap da diversidade, né? E a intencionalidade, ela precisa ser dita, né? Não é só na parede, ela tem que ser praticada, ela tem que estar em todos os momentos, ela tem que estar em todos os níveis hierárquicos. Quando eu fui para o Vale do Silício, lá eu vi o que é diversidade de verdade, assim, sabe? Era gente de tudo, gente com turbante, gente com cabelo rapado, gente de terno e gravata, o outro de bermuda, o outro de chinelo, o outro falando uma outra língua super estranha. E ok, ser todo mundo aceito, né? Aqui no Sul, se tu não toma chimarrão, alguém já fica te olhando estranho. Outro dia eu tava dando uma palestra e eu tomo chimarrão e não era palestra, era um treinamento. E aí era para um outro estado, era para o Nordeste, e no final a pessoa veio me dizer que eu estava tomando chimarrão e que aquilo ficou um pouco informal. Talvez tenha sido um pouco informal, mas eu não sou uma pessoa formal. E aí, agora eu digo sempre, quando eu vou começar a fazer uma palestra, eu digo, olha, gente, estão tomando café? Estão tomando água? Pois é, aqui no Sul a gente toma chimarrão.
Então, a intencionalidade, inclusive, disso, né? Dessa aceitação de não julgamento, porque são comportamentos. Nosso Brasil, ele é continente. A gente só dentro do nosso país tem tantas culturas, tantas formas de ser, de pensar e de existir. E como que entra dentro disso tudo a questão do empoderamento feminino, né? Que tu trabalha tanto com o teu menino. Gente, ela tem um guri, coisa mais amada, e já desde que ele nasceu, né? Ele nasceu, o Joaquim nasceu antes da Antônia, e tu já começou com ele a trabalhar isso, né? Eu me preocupo também, porque eu também tenho meu guri aqui em casa. Exato, né? Eu acho que começa do básico, né? Do tipo de brincadeira que tu oferece, de poder deixar para os dois, tanto ele brinca de boneca, quanto ela brinca de bola e carrinho, né? De poder ampliar o repertório para cada um e não limitar, né? Não, você é menino, você só pode fazer isso, você é menino, só pode fazer aquilo. Porque eu acho que a gente começa a criar as prisões, as grades mentais muito cedo. E começa com essas coisas que parecem muito banais, né? O rosa para a menina, o azul para o menino, e o carrinho e a boneca, a cozinha para a menina e o videogame para o menino. Então, assim, por que que hoje na tecnologia a gente tem tão pouca mulher? Porque a gente ainda tem esse problema de, na infância, oferecer a boneca para a menina e o videogame para o menino. Eu que já entrevistei muita gente, hoje eu não faço diretamente a seleção, mas já entrevistei muita gente de tecnologia para contratar. Eu gosto sempre de perguntar de onde vem o interesse, geralmente vem da infância. Ah, eu era muito gamer, eu gostava de mexer no computador, e daí eu desmontava o computador e eu montava o computador. E isso só acontecia, na maior parte das vezes, porque alguém incentivou. E aí, normalmente eram meninos. E as poucas meninas, as poucas mulheres que chegam, também tiveram esse incentivo muito cedo. Porque alguém ofereceu essa possibilidade para ela. Então, essa coisa, a mulher não gosta de ciência exata, é uma coisa criada lá na tenra infância. Então, a gente é criado para ser cuidadora, para ser amorzinho, e aí as ciências humanas são mais adequadas para as mulheres. Mas porque nos criaram assim. Então, sim, aqui em casa tem muito disso, né? Todo mundo pode ser tudo, e eu acho que isso já amplia a possibilidade, né? E eu acho que a gente, principalmente de RH, que está num universo, o RH é muito feminino, mas nós estamos inseridas em universos muito masculinos, né? E quanto mais no sentido tradicional, mais alto na hierarquia tu tá, menos mulheres tem. E aí geralmente a gente é a única, se não tem mais uma ou duas, num board às vezes de 12, de 14. E geralmente soma, né? É o RH, que já é uma área às vezes vista como menor. Às vezes o jurídico, dependendo da empresa. Então, já é visto o RH como aquele que está ali fazendo suporte, né? Cuidando. E geralmente é uma mulher. Então, duplamente a gente acaba sofrendo esse preconceito. E a gente precisa... Por isso que eu acho que também intencionalidade nisso, porque eu sou uma representante para outras mulheres poderem me olhar e se inspirar que é possível. E sim, eu sou de RH, onde tem muita mulher, mas a gente tem que estar num meio onde a gente é a minoria, mas não deixar ninguém esquecer disso. Né? Que deveriam ter mais mulheres aqui, que eu não deveria ser a única nessa sala. E esse posicionamento intencional faz as pessoas, no mínimo, refletir. Eu acho que esse é o nosso papel, tá sempre provocando reflexões, seja nos nossos filhos, seja nos executivos que nos rodeiam, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre provocando mesmo, desacomodando. Sim, o comportamento ele nasce de uma reflexão, né? No momento que a gente provoca essa reflexão, e os objetivos das lives são esses, né? São da gente poder sair daqui com ao menos um pensamento, uma sementinha diferente. Não sei se ela vai germinar ou não, mas a gente está dando a condição, a gente está oferecendo a sementinha. O que vai ser feito com essa sementinha? Cada um guarda a sua e vê o que vai fazer. Um vai plantar, o outro vai botar num, sei lá, mas que a gente jogue sementes, né, para esse universo aí. Nem todas vão terminar, mas que ao menos as melhores ou que algumas germinem, né? Acho que essa é a grande parte. Michele, me fala um pouco da parte de Business Partner. Como é que tu enxerga isso? A gente aqui na Compropósito está com a formação de Business Partner agora em junho. E em junho também a gente tem a formação, o curso de ferramentas para gestores e BPs. Então, a formação ela é mais estruturante, a gente conta todas as etapas de como implementar, como é que o RH é estratégico, trazemos várias questões do dia a dia mesmo, de risco. E na outra semana, o outro curso de ferramentas para gestores e BPs, ele nasceu justamente de uma demanda das BPs que diziam, tá, Helena, assim, a gente já fez o curso, a gente adorou, mas a gente queria ter mais ferramentas para conversas
eficazes, para a gente poder dar suporte para o gestor, para a gente ajudar eles num plano de ação, para a gente ajudar na negociação. Semana passada eu estava fazendo, não, essa semana, um curso sobre o RH negociador com a DRH Serrana, que foi muito legal, a turma estava cheia. Então, assim, da gente buscar mais ferramentas, né, para o BP e para os gestores também. Me conta um pouco dessa parte aí do BP na tua carreira, o quanto foi importante também tu ter passado por essa fase, como que hoje tu está trabalhando. Só aproveitar que a Ali e a Fá estão aqui. Esse curso nasceu com a Fale junto, tá? Era uma parceria nossa, depois a gente acabou, enfim, não fizemos a turma mais juntas, mas eu adoro as gurias e agradeço, porque eu acho que se a gente está chegando na 10ª edição, tem muito delas também. Muito legal. Eu vou começar contando uma historinha também, assim, quando eu fui contratada na RBS, eu fui contratada para uma posição de HRBP. E na época eu já era gerente, né, pela segunda vez, eu tinha saído da Tecom como gerente, fui para a Thoughtworks como People Lead, que era o cargo de liderança que eles tinham lá. E quando eu fui para a RBS quando eu comecei a fazer as entrevistas, eles me perguntavam tá, mas e a experiência como business partner? Eu ficava até um pouco intrigada, porque na verdade eu sempre vi o meu papel como esse parceiro do negócio. Então, sendo gerente de RH ou sendo people lead, o meu papel era ser alguém do negócio, discutir o negócio. Então, eu tive boas oportunidades onde eu estava sempre sentada à mesa de discussões, falando de negócio e resolvendo problemas de negócio junto com os outros líderes. Então, eu não via isso como um papel até então. E só na RBS que eu fui conhecer formalmente o papel de HRBP e exerci esse papel formalmente, que para mim não mudou nada. Eu continuava pensando do mesmo jeito. Meu papel aqui como RH é discutir esse negócio e chegar nas melhores soluções de pessoas para entregar os resultados de negócio. E assim foi. Depois eu deixei de ser BP, voltei a ser líder de novo, fiz alguns movimentos, mas até hoje eu me vejo como a BP mais sênior da Nelway. Eu sou a BP mais sênior da Nelway hoje, né? Não é porque eu sou VP que eu sou diferente. E eu costumo dizer para os times que trabalham comigo que todo mundo de RH tem que ter mindset BP. Então, não é só o cargo. É a primeira coisa que eu queria dizer. Eu acho que tem essa coisa do RH... O que é o mindset de BP? Vamos lá, porque daqui a pouco as pessoas não sabem o que é business partner, o que é consultor interno. Então, aí na tua percepção, como é que é? O que é? Traduz essa pessoa que pensa num problema de negócio e resolve com soluções de gestão de pessoas ou resolve articulando junto com as equipes diretas das outras equipes, como é que eles podem resolver os seus problemas para entregar melhores resultados, né? Então eu penso nisso, seja você especialista, generalista, BP ou outro papel, você tem que ter esse mindset que eu estou aqui para resolver problemas de negócio, eu não estou aqui para entregar projetos de RH. Eu não estou aqui para simplesmente fechar uma vaga, contratar um treinamento e fazer onboarding e entrevista de desligamento. Eu estou aqui para resolver problemas de negócio. Então, acho que o BP veio como uma evolução importante num certo momento. Isso eu entrei na RBS em 2010. Não, mentira, 2012. Veio para marcar que o RH precisava de um posicionamento diferente. Veio para dizer, este papel é diferente. E eu acho que ele tem um papel importante dessa ruptura do RH que só olhava para suas versões especialistas e para um RH que olha mais para o negócio. Hoje eu já sinto que a gente precisa dar mais um passo, que é exatamente isso. Todo mundo no RH tem que ter mindset BP. Eu estou aqui para resolver problemas de negócio. E aí, quando tu fala de ferramentas, as ferramentas entram como complemento. Porque tu tem que ter a possibilidade de entrar nesse negócio, se posicionar, ocupar um espaço. Então, se fazer a pessoa certa é ocupar o espaço, é poder se posicionar ao ponto de ser incluída nas reuniões, não quando tem assunto de RH, mas porque é uma discussão de negócio importante e o teu ponto de vista vai fazer diferença naquela discussão. É quando as pessoas começam a te incluir porque você está agregando valor com outro viés que ninguém naquela sala tem. E não para falar do projeto de RH. Então, acho que esse é um indicador importante, quando a gente começa a ser incluído nas reuniões que são ditas de negócio, porque a gente contribui com aquele racional. Então, acho que isso é bem relevante. E aí o BP, ele é conduzido a essa posição. Então, ele está lá na agenda, ele já está no convite, mas ele também precisa ocupar o espaço, não basta ter o título. O BP que vai entrar na posição, mas vai continuar com o viés de
ferramental de RH, ele não vai conseguir fazer essa contribuição no negócio. E aí, até estava falando com a Helena, e disse assim, acho que a gente já precisa começar a pensar no futuro, né? O BP, para mim, foi esse marco importante. Agora eu vejo o RH protagonista como um líder do negócio. Eu me apresento assim, né? Eu criei uma bio, que agora eu tenho participado de mais eventos e tal, e aí sempre pedem bio, eu já deixei ela escrita, assim. E eu me apresento assim, eu sou uma líder de negócio, que por acaso tem uma paixão inabalável por gente. E essa é a minha expertise. Então, mas quando eu tô lá, eu sou uma líder do negócio, tanto quanto o cara de vendas, quanto o cara da engenharia. Eu só tenho uma expertise diferente, minha bagagem é diferente, minha caixa de ferramentas é diferente. Mas eu preciso ser... Assim como a do marketing é diferente, assim como a do financeiro é diferente. Exato. E por isso que a gente junto forma um time que resolve problemas de negócio. Então não tem mais ou menos. Eu acho que o partner, ele já vem, ele é parceiro. Parceiro já é melhor que apoio, porque o RH era a área de apoio. E apoio te deixa numa posição de coadjuvante. Sim, tu não é protagonista. Tu não é protagonista. Exato. Então, tu vai dar suporte para o negócio. Não, você é negócio. Então, a gente tem que se posicionar como negócio. E isso implica saber de negócio, saber falar de negócio, saber entender. Que a gente tem que falar de negócio e falar do negócio, né? Saber o que é falar de negócio, de entender número, de entender receita, de entender DRE, enfim. E saber do nosso negócio. O que é isso? Eu consigo entender o quanto a economia interfere no meu negócio, o quanto está faltando algum insumo e isso está me prejudicando, e por isso que a gente não está conseguindo entregar o produto, não é o comercial, somos nós, né? De poder trazer isso e se sentir parte. Inclusive, qual é o principal indicador do RH? Uma vez eu estava numa palestra do Dr. Jorge Gerdau e ele falou, enquanto o RH não entender que os seus principais indicadores são receita e faturamento, receita e resultado, a gente está com um problema dentro do RH. Porque exatamente. Se a gente perguntar para as outras, gente, às vezes eu falo que o RH não sabe nem quanto é que fatura a empresa. Né? Então, assim, fica difícil a gente ser parceiro, ser apoio, ou até ser apoio que a gente não quer mais, mas enfim, né? Ser parceiro ou inclusive ser líder de negócio se eu não entendo desse negócio. Fica impossível, na verdade, né? E até eu falei para Helena, assim, eu tô numa jornada de realização de uma coisa que eu sinto há muito tempo, que é essa angústia de olhar para os nossos pares, para a nossa comunidade, e ainda sentir que tem muita gente longe desse discurso, né? Muita gente apegada ainda ao subsistema de RH, a sua caixinha, a sua especialidade, e esquecendo que está ali a serviço de algo maior que é o negócio. Então, eu comecei brincando com a história de não existe RH estratégico, isso é uma brincadeira, é uma provocação que eu faço de propósito, assim, as pessoas dizem, não, mas o meu RH é estratégico, quero ser um RH estratégico, o que fazer para ser um RH estratégico? Eu digo, você só vai ser estratégico se você falar de estratégia de negócio. Se você criar a estratégia de RH como algo paralelo, separado, já perdeu o sentido. Então, só existe uma estratégia. A estratégia é do negócio. Então, trate de entender isso e você vai ser estratégico. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é realmente fazer um convite para os RH se posicionarem diferente. E aí eu olhava ao redor e sentia mesmo essa carência, né? Aí muitos ainda têm essa dificuldade de, bom, ninguém me abriu a porta. Bom, mas tu tem que bater na porta, ou talvez tu tenha que dar um chute na porta, ou talvez tu tenha que sair desse lugar, porque se esse lugar não tá te dando espaço, amiga, vai procurar outro que te dê possibilidade de crescimento, bota a tua voz no mundo, testa isso. Se não te deixarem, procura um lugar onde caiba a tua voz, não te deixa num lugar que te apequena. Né? E aí a gente tem que fazer uma escolha consciente também dos lugares que a gente transita. E desse desejo também nasceu a necessidade de, bom, eu quero fazer parte da solução, eu não quero fazer parte só da crítica de dizer, eu sou esse RH que eu acredito, mas olha só aqui, a gente não tem muitos RHs assim, né? E eu não quero ser a crítica, eu quero fazer parte da solução. E aí, como a Helena, a gente também desenvolveu aí uma jornada de desenvolvimento para profissionais de RH. Nem é foco em HRBP, né? É para esse RH protagonista como um todo, porque a gente quer mais gente pensando assim. A gente quer um RH como comunidade revolucionária. A Helena falou que eu sou militante, né? Eu sou militante, inclusive, dessa causa do RH. Que a gente tem que ser mais militante, que a gente tem um papel maior do que nos dão. E aí a gente tem que fazer ele ficar maior.
O David Urich, ele fala, né, que o RH tem que ser ativista dentro da cultura da empresa. Então, é disso que a gente É está isso, falando. é disso que a gente está Então, falando. Não dá para mas conta esperar aí nos do... convidarem, não dá para esperar, a gente tem que se fazer presente, a gente tem que se fazer essencial, né? E eu acho que o RH passivo, que fica esperando o dia em que vão me considerar estratégico, é o RH que perde muita oportunidade, né? E para isso a gente precisa se bancar. A gente precisa quebrar a cara até às vezes, né? Se expor, correr risco, mas precisa, eu sempre digo, né? Eu adoro aquela frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tu acha que quando eu me candidatei lá para aquela primeira vaga lá, eu estava super certa de que eu estava 100% pronta Botou para... a fralda e foi. Não, é isso aí, entendeu? Assim, ó, o máximo que eu vou ter é um não, então o não eu já tenho, vamos lá. Então, acho que correr esse risco do não, correr o risco do, pô, não deu certo, dei uma bola fora, falei algo que nem agregou tanto assim, mas tem que experimentar, né? Então tem que poder se expor. Eu acho que o BP tem muito disso, assim, o BP é esperado dele essa ousadia, é É, esperado. dia, adorei. E me conta como é que agora tu tá de cofundadora do Disrupt. Conta disso aí, falou que eu quero saber. Então, esse é um projeto paralelo que tem a ver com isso que a gente está falando. Eu preciso, como pessoa, eu sinto que está na hora, como eu brinquei no início, eu fiz 44 anos. Eu olho para minha história e tenho orgulho dela. Eu preciso começar a retribuir isso para o mundo. E eu acho que investir no desenvolvimento de outras pessoas é algo que essa é a minha retribuição para o mundo. Assim, eu quero mais gente ombro a ombro comigo. Eu não quero estar acima de ninguém. E quando a gente conversou, né, a Helena me convidou, eu falei, vamos falar disso junto? Ela disse, sim, vamos para a abundância. Eu adorei, porque é isso, tem espaço para todo mundo. A Claro abundância é que isso. sim. A gente tem que dividir, espalhar, né? Dividir espaços para alcançar mais pessoas e espalhar isso quanto mais longe for, melhor. Então, eu achei lindo isso, né? Da gente poder Obrigada. trabalhar na abundância. Porque senão a gente fica no paradigma da restrição, de que tem pouco, de que se não tem para mim, não tem para ti, e a gente acaba não, inclusive, trabalhando para que essa abundância venha, né? Então, Exato. que bom, vamos lá, eu quero mais entender. De novo, né? A gente às vezes fica falando aquela palavra, ai, tá dando certo, tá dando certo. Cara, já deu Já certo. deu, já Né? No deu. nosso caso, a gente está Nós em estamos processo. aqui, né? Só porque nós estamos aqui, gente, olha lá para o mundo lá fora, olha o que está acontecendo, nós estamos aqui, né? Já deu certo, a gente tem que ocupar. A vida é um palco que não pode ficar vazio, é a arena, né? Eu adoro a história da. A gente está na arena, a gente não pode se esconder. A arena da Brené Brown, né? A gente precisa se expor na arena, a gente tem que usar esse espaço para isso, né? E a vida. E passa mesmo. Então, acho que é convidar mais gente para esse protagonismo. O mundo precisa disso. Quando a gente começou a falar, eu e a Ana, que começamos a idealizar a ideia, a gente falava nesse propósito de desenvolver mais gente para ter mais gente com a gente, mas a gente chegou num ponto que a gente se deu conta e tem uma revolução na nossa mão. O mundo precisa mudar, né? Esse mundo que está aí fora, ele está falido. A gente precisa mudar esse mundo e a gente precisa ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, se a gente pensar que a gente, como ser humano, começa a ser formado na família, depois a gente vai para a escola, para onde a gente vai depois? Para o mundo do trabalho. Uhum. Então, as organizações, elas têm um papel importantíssimo na formação do ser humano. Que tipo de ser humano a gente quer para o mundo, para hoje, para amanhã, né? E a gente, como RH, que é quem tem o chapéuzinho de desenvolver as pessoas dentro das organizações, olha o que está na nossa mão. Tudo que é depois da família e da escola é no mundo do trabalho. Então, todo o resto da evolução humana pode ser afetado pela nossa atuação. Então, esse é o tamanho da nossa responsabilidade. A gente tem que ser muito ousado para assumir essa responsabilidade. Esses dias eu estava fazendo uma conversa com um consultor que vai dar uma palestra lá na Nelway, e ele usou uma frase que resume. Eu falei, nossa, anos de pensamento, tu falou uma frase que resume tudo que eu acredito. As organizações precisam ser plataformas para o desenvolvimento humano. Porque isso, olha a riqueza dessa frase. Ela está dizendo que sim, a gente tem responsabilidade sobre essas vidas e sobre o desenvolvimento do ser humano como globalmente pensando, né? O ser humano. E ela Sim, a tem humanidade. a humanidade, isso. E ela tem essa coisa de
é assim que a gente chega no resultado. Desenvolvemos seres humanos. Está implícito nessa frase que só vai funcionar se for ganha-ganha. Eu tenho usado muito essa expressão na Nelly. Aqui tem que ser ganha-ganha. Se a gente quer atingir os melhores resultados, eu só vou conseguir isso se você, como indivíduo, sentir que está levando para si as melhores oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. E por isso você vai querer retribuir em mais entrega. E com a entrega te desafiando, você vai ser cada vez um profissional melhor. Então, isso é ser o RH protagonista. É o RH que está olhando para o resultado, mas está olhando também como é que a gente faz este ser humano ser um ser humano que se desenvolve e que entrega resultado porque para ele é desafio. E não porque alguém pediu ou porque alguém está cobrando uma meta. Então, esse RH protagonista tem que estar com olho no peixe, olho no gato, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode... Eu também não acredito no RH que fica falando só em business e esquece que a gente está aqui também pelas pessoas. Tem que ser um equilíbrio entre as duas coisas. Com Porque a certeza. gente Esse é precisa ganha-ganha. É isso aí. E acho que assim, a gente precisa olhar para nós. Eu vejo quanto a gente é o nosso principal recurso. E aí, quando eu digo a gente é o nosso principal recurso, não necessariamente a pessoa do recursos humanos. Nós, como seres humanos, o gestor que não investe na sua carreira, o que ele entrega para os outros, né? O que a gente dá para o mundo? Então, da gente também ter essa consciência de que nós somos o nosso principal recurso. Por mais que a gente aprenda ferramentas, se a gente não disponibiliza ela para a organização, para a minha equipe, vamos dar um treinamento de feedback, tá bom, mas esse treinamento de feedback, ou sei lá do que seja, ele é caríssimo se os gestores de verdade não oportunizarem uma melhor condição de um diálogo interno com as pessoas, né? E ele fica barato no momento em que a gente consegue colocar isso e que as pessoas se sentem escutadas, acolhidas, não julgadas, e sim entendendo que o que a gente está conversando aqui é para que a gente possa chegar juntos num caminho melhor. Então, acho que a gente também trazer isso, né, para o dia a dia. Quais são os skills aí que tu tá vendo novos para esse pessoal de RH, para os business partners, inclusive para os gestores também? Quais são? O que tu está percebendo aí de demandas? Eu não abro mão, né? E vou ser repetitiva aqui, mas acho que dá para colocar com essa etiqueta de skill essa questão do autoconhecimento. Tu tem que estar disponível para e investir em autoconhecimento. Porque como tu falou, essa tua última fala, ela é super importante. Nós somos o nosso próprio instrumento de trabalho. O resto é acessório. Então, se eu não me conheço o suficiente, não invisto em mim, eu vou ser meramente um repetidor de ferramentas, de práticas, de metodologias de outros. Né? Eu vou citar uma bibliografia impressionante, eu vou usar as melhores metodologias, as últimas tendências de mercado e eu vou ser vazia. Como é que ao pegar tudo isso que eu conheço, faço a leitura de onde eu estou e conecto os pontos e realmente faço essa intervenção certeira. Só se eu tiver muito apropriada de mim mesma, para poder também chegar nessa hora do fazer a intervenção e poder ser muito forte até. Né? Então, eu, por exemplo, falando de disrupt, né, a gente definiu um tripé básico, que é posicionamento, conhecimento de negócio e conhecimento de RH. Transfira conhecimento de RH para qualquer área de outra liderança, de qualquer processo que você tiver. Por que é um tripé que não fica de pé se não tiver as três perninhas juntas? Eu posso ser expert em RH. Se eu não tiver posicionamento, que tem a ver com autoconhecimento, que tem a ver com o meu investimento em mim mesma, ninguém vai nem me ouvir. Sim. Eu não consigo sustentar 15 minutos de conversa numa rodada de discussão, onde eu estou pedindo um orçamento, onde eu estou tentando aprovar um projeto importante. Não importa se eu li os melhores livros, fiz os melhores cursos, se eu conheço as melhores ferramentas. Se eu não conseguir chegar nessa reunião e me bancar, ninguém vai nem me ouvir. Então, essa perninha do tripé é super importante. Então, eu trago para o skill essa parte de autoconhecimento, porque tudo começa com autoconhecimento. E aí, depois, o que você precisar desenvolver. O conhecimento do negócio é para qualquer profissional de qualquer área. Você não é financeiro, você não é jurídico, você não é RH, você é negócio. Qualquer área. Então, conheça do negócio que você está. Trocou de empresa, comece tudo de novo. Conheça o modelo de negócio. Como é que essa empresa ganha dinheiro? Onde é que ela perde dinheiro? Quem são os competidores? Onde é que está doendo? Conhecer de negócio não é conhecer
conceito de gestão, é conhecer do seu negócio. Como é que a sua empresa funciona. Então, acho que esse skill set de business tem a ver com onde você está. E entrar no negócio, né? Eu ficava faceira quando alguém me dizia assim, Helena, eu ligo pra tua mesa e tu nunca tá. Eu digo, graças a Deus, o dia que tu me ligar pra minha mesa e eu estiver na minha mesa, eu tô com algum problema. Porque não é na minha mesa linda lá, de executiva de RH, que as coisas estavam acontecendo. É lá na produção, é lá na rua. Então, a gente tem que realmente estar onde as coisas acontecem. A nossa sala do RH, se eu pudesse, tirava todas as cadeiras, assim, sabe? Porque o RH tem que estar onde as coisas estão acontecendo, não é nessa linda sala bonita. Tem que estar junto, né? Tem que estar junto. Exato. E aí eu acho que, independente de onde você estiver, se você cobrir essa parte, você vai estar bem. A parte da sua especialidade é importante. Aí entram as ferramentas. Aí sim entra. Você precisa saber negociação, você precisa saber como influenciar pessoas, você precisa conhecer ferramentas XYZ, porque você vai aplicar um projeto específico. Mas dentro da sua própria caixinha de ferramentas, que é a sua cabeça, você precisa ter olhar crítico e analítico, leitura de cenário, né? Então, poder fazer bons diagnósticos, eu acho que a gente ganha muito quando a gente está conectando pontos. Enquanto a gente está ouvindo conversas, a gente está conectando pontos. A gente está lendo nas entrelinhas, a gente está vendo o que não está sendo dito. E a gente precisa fazer leituras de cenários complexos o tempo todo. Então, acho que essa é uma habilidade a ser desenvolvida, né? Então, A Vanessa entrou aí, querida. Oi, Vanessa, olha só. Então, eu acho que essa é uma habilidade para mim crucial. Depois de autoconhecimento, eu faria isso. Leitura de cenários complexos, ambíguos, ambivalentes, caóticos. Poder realmente fazer isso de forma constante. Não é eu chego numa empresa, faço um diagnóstico, agora está feito o diagnóstico, agora eu vou fazer meu trabalho. É o tempo todo. E o tempo todo, a gente inclusive está na reunião de board e está vendo o quanto essa decisão estratégica que a gente está tomando vai repercutir internamente. E já está pensando como que a gente vai fazer essa comunicação, seja ela boa ou seja ela ruim. Exato. E não é nem a gente que vai comunicar, são os gestores como um todo, mas apoiar esses gestores, como é que eu vou fazer essa tradução para que o impacto seja minimizado ou maximizado de acordo com que essa informação está vindo, né? Então, também tá com esses radares o tempo inteiro ligados para, ok, o que estão falando aqui? Então, daqui a 2 anos a gente está internacionalizando a empresa. Então, é para a China que vai. Alguém fala mandarim, a gente tem que dar curso para essas pessoas. Eu não vou esperar daqui a 2 anos para ensinar o pessoal a fazer mandarim. Né? Então, o RH protagonista não é só o que está junto com o negócio, é o que está na frente. É o que está puxando, está pensando exatamente isso. Porque quando chegar lá na frente, alguém vai te olhar e dizer, arranja alguém que fale mandarim. E aí tu vai sair que nem uma desesperada. Então, assim, não, tu tem que realmente estar tão por dentro do negócio que tu sabe 2 anos antes que tu vai precisar de alguém que fale mandarim. Né? Então, realmente estar muito por dentro disso vai te dar uma vantagem competitiva, que é antecipar problemas que vão cair no teu colo. Os problemas vão cair no teu colo. E às vezes a gente está sabendo da informação, mas não se dá conta, né? Então, quando a gente coloca isso desse protagonismo disruptivo, enfim, a gente, essa nossa live tinha que ser RH disruptivo, não protagonista. A gente tá velho protagonista, tô adorando, acho que a gente é um bom nome, entendeu? Já... E o bacana é que a gente tá tudo bem, né? A gente tem que ajustar o avião com o avião andando e não tem problema. Eu acho que não tem problema. Vou até trocar agora o nome aqui, ó. Vou desfixar esse e vou fixar o RH disruptivo. É porque isso, a vida é pode. A vida é online, a vida é ao vivo, gente. É isso mesmo, Helena. Adorei essa parte, porque a gente também se apaixona pelas próprias ideias e pelos próprios projetos. E a gente tem que poder abrir mão deles no segundo seguinte, se a gente achar que eles ficaram velhos. Né? Então, a gente tem que realmente mudar de ideia, quantas vezes for necessário. Então, a gente precisa estar disposto a desapegar. A Vanessa está trabalhando contigo? Não. Tá. Infelizmente. Eu estava trabalhando contigo. Sim, mas eu achei pela mensagem aí, depois da Karen, achei que era isso. Queridas, as duas do meu primeiro time, assim, muito, muito amor por elas. Tá bom. Não, porque a Karen também vai esperar que... Enfim, as coisas às vezes mudam, né? Assim como a gente troca o nome da live, daqui a pouco movimentos aí de mercado também podem acontecer. Exatamente. Dentro do curso de ferramentas, a gente vai estar com 9 ferramentas. Vai ter o 3Hs, que é Head, Heart and Hands, né? Que é quando a gente consegue o engajamento, é com coração,
com a cabeça e com a ação. Não adianta só ter uma coisa e não ter a outra também, esse tripé. A gente vai trabalhar o Canvas Coaching, que ajuda a gente ter conversas mais profundas e significativas. Eu como gestor com a minha equipe, eu como BP com o meu cliente interno, escutativa. A gente vai ter um turno só para inteligência emocional, outro turno só para o RH negociador. Gente, RH negocia e muito, e tem método para isso. Né? Quando eu fui lá para Harvard pela CMI, nossa, que coisa boa. Só que assim, era eu e mais outra pessoa de RH, o resto era todo mundo da área jurídica ou da área comercial. Ou... Eu digo, tá, cadê nós? A gente negocia com o gestor, a gente negocia com o presidente, a gente negocia com o candidato, a gente negocia com a equipe, a gente negocia com o sindicato, né? E como é que a gente não vê que esse atributo, ele também é nosso? E negociações pesadas, quando a gente pega um sindicato, quando a gente pega uma negociação de um plano de saúde, troca de conta de banco, não são negociações de poucos pilas, são negociações que envolvem uma responsa gigante, né? Então, a gente também colocou a parte de negociação, método Grow Pitch, como é que a gente vende as nossas ideias, o Crazy Eight, já trazendo um pouco de metodologia ágil. Então, eu também quero agradecer a Fernanda que está conosco aqui, porque a ADRH Floripa é um dos parceiros, então os sócios da ABRH Floripa, da ADRH Serrana e da RH Serrana e da ADRH tem desconto, podem falar com as instituições para fazer inscrição conosco, que estão, enfim, estão parceiras, e a BRH e de Floripa está ajudando muito. Então, essas ferramentas, elas têm que estar na nossa mochila para a gente poder olhar, além do autoconhecimento, né? Porque, como tu falaste, né, Michelle, não adianta nada, tá cheia de... Como é que tu usa? Se eu tô com a minha mochila cheia de ferramenta, eu não tenho autoconhecimento, eu não sei nem o que usar agora, porque eu não estou nem me dando conta do que está sendo necessário. É isso mesmo. E a gente corre esse risco, né? Eu vejo muito o RH cair nessa armadilha de propor o projeto porque é a tendência do momento, de fazer algo porque está todo mundo fazendo, porque foi ali fazer um benchmark e daí achou muito legal a ideia do coleguinha e quer fazer também. Por quê? Faça essa pergunta. Por quê? Então, sim, conheça todas as ferramentas, domine os conhecimentos que você achar necessário, mas saiba como aplicar e quando. Seja cirúrgico. E isso depende do posicionamento. Então, eu volto a dizer, essa perninha do tripé, para mim, é a mais importante, porque a ferramenta, tu vai ali, faz o curso com a Helena e resolve o teu problema na hora. Aprende, vai ler, né? Agora, realmente, tu poder chegar a ter a conclusão certeira do que fazer, isso é muito anterior. Então, e geralmente, para o RH, chegam os pedidos muito prontos. Isso é outra característica que eu acho que o RH disruptivo tem que ter, dizer não. Nem sempre o cliente tem razão, eles não sabem o que eles precisam. Porque tudo em gestão de pessoas é tudo possível. Eu lembro de uma vez que me pediram um treinamento sobre gestão do tempo. Eu digo, ok, treinamento de gestão do tempo, um cliente interno veio me pedir. E eu digo, mas por quê, né? Tem que perguntar os porquês, gente. Mas por quê? Eu não achei estranho aquilo. Não era uma empresa que isso tinha como uma competência de gestão do tempo. Tá bom, vamos lá, vamos entender. Por quê? Aí, mas por quê? Mas quem na tua equipe? Gente, resumindo, a filha de um dos donos da empresa chegava atrasada. E aí ele queria treinar toda a equipe em gestão do tempo para que alguém dissesse que ser pontual não chega. E se ela faltasse no dia do treinamento? Mais chamar essa pessoa e dizer, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Sim. Né? Sim. Então, e se a gente aceita a demanda, vai lá, gasta o dinheiro e fica caro, porque tudo que a gente não usufrui, não coloca no momento adequado, fica caríssimo. Independente de ser R$1, 20 mil reais, não interessa, né? E para isso, né? Então pensa assim, a gente tem, aí é ser humano de novo, a armadilha da necessidade de aceitação, né? Todo mundo tem esse ponto cego que é quero ser aceito, preciso ser aceito, quero que gostem de mim. Aí a gente assume um desafio e as pessoas começam a te pedir coisas. Qual é o instinto? Atender, né? Porque se eu atender, eles vão gostar de mim, eles vão achar que o que eu tô fazendo é legal. O risco do RH é esse, é ser legal. O RH não precisa ser legal. O RH tem que ser estratégico nesse sentido de fazer a coisa certa na hora certa, porque é aquilo que o negócio precisa. Então, poder chegar na reunião e dizer para esse cliente que não é isso que ele precisa, é mais importante do que atender. Eu sinto que eu fui mais respeitada ao longo da minha carreira nos momentos que eu disse não. E não nos momentos que eu atendi o que me pediram.
Porque foi quando eu disse não com propriedade, embasado, com argumentação consistente e mostrando que o caminho era outro, que a gente ia chegar no mesmo intuito que era o resultado, que as pessoas olharam e dizer, opa, tem algo diferente aqui, né? Então a gente tem que poder realmente dizer o que a gente, aqui que a gente veio e nem sempre é atender o que nos pedem. Acho que o RH tirador de pedidos é o RH que se enfraquece na tentativa de ser aprovado, e isso é o pior dos cenários. Michele, tem uma pergunta aqui, ó. E quando o gestor pessoaliza esse limite, acha que tu tá dando limite? Ju, explica um pouquinho mais aí, quando eles pessoalizam em que sentido, achando que, enfim, vai respondendo aí, Michele, pelo que tu Sim. entendeu, enquanto a Ju nos dá mais dicas aqui do qual é a dúvida dela. Se eu estou dizendo não porque eu, Michele, não quero fazer, talvez pessoalizar nesse sentido, assim, porque eu fico imaginando que esse não é um não vazio, né? Não é um não que é isso, não é a Michele não concorda, a Michele não quer, a Michele não pode, ou o time, né? Eu acho que o argumento fraco do eu não tenho mais braço, não vou dar conta. Não é por isso, gente. A gente tem que dizer não porque a gente tem que escolher bem as prioridades do negócio. Isso tu faz antes. Então, tu faz o acordo na largada. Então, assim, olha, a gente fez a leitura aqui esse aqui é o nosso planejamento estratégico. A gente fez a leitura de onde a gente precisa chegar, entendeu quais são as dores do negócio que eu vou atacar com estratégias de pessoas e fez algumas apostas, porque também tem isso. Não é ciência exata nesse sentido. A gente tem que escolher algumas apostas. Eu acredito que investindo nesses 3 projetos, eu chego nesse lugar onde eu quero chegar. São as nossas apostas. E aí tu faz esse acordo e define que essas são as tuas prioridades. E aí, quando alguém vem te pedir outra coisa, tu tem que voltar para esse acordo e dizer, lembra que a gente escolheu essas prioridades por uma razão específica, que essas são nossas apostas e a gente está fazendo isso por esse motivo. Lembra quantas vezes forem necessárias. Volta ao acordo inicial. Quantas vezes forem Intencionalidade. de novo. Intencionalidade. De novo. Por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Né? E as pessoas, os líderes precisam saber disso, eles têm que entender, né? Então, porque senão, sim, toda semana chega uma ideia nova, gente. Toda semana alguém tem uma ideia brilhante para o RH. Exato, porque todo mundo se acha RH, né? Oi, Betina. De médico, de louco e RH, todo mundo tem um pouco. É fogo isso. E eu acho que fazer esse ajuste aí, né, com a cultura, desculpa, com o processo, com a estratégia. E cada sim e cada não que eu digo, eu reforço uma cultura. Que cultura a gente também está reforçando, né? Quando a gente também está inseguro e se para dizer sim, sim, sim por uma insegurança nossa e não por uma necessidade do mercado, do negócio, do nosso dia a dia. Então, acho que a gente também pode estar Excelente ponto. lembrando. Que cultura que eu tô dando comidinha, porque o tempo inteiro a gente tá dando comidinha, gente. No sim eu dou comidinha e no não eu também dou comidinha, né? Fala um pouquinho sobre isso. No sim, no não e no como. Então, é excelente esse ponto, porque tu tem que ter um ponto de partida. Tu tem que ter esse acordo também sobre que cultura a gente vai alimentar. Eu vou dar um exemplo bem prático, que dá para ilustrar isso que tu está falando e o que eu estou falando, do sim, do não e do como. Então, tu define... A gente aqui escolheu fazer um projeto de EVP, aqui na Nelway. Então, Employee Value Proposition. Então, a gente definiu qual é a nossa proposta de valor central, o que eu vou me comprometer em entregar para o meu colaborador e o que o colaborador pode esperar de mim como empresa. Esse acordo está escrito em forma de manifesto, a gente criou um manifesto de cultura e tal. Então, ele é a base de tudo que a gente faz. E lá estão as palavras-chave que emergiram do próprio coletivo. Elas não foram inventadas por alguém, não foram definidas top-down, nem pela consultoria, nem pelo CEO, nem pela Michele. Foi um trabalho colaborativo e co-criado de uma amostra representativa da empresa. Então, o que está escrito lá representa o DNA da empresa e é com aquilo que a gente está comprometido. Uma das palavras fortes que a gente tem no nosso manifesto é protagonismo. Que apesar de ser uma palavra muito usada, tem um significado muito forte para a Nelway. Do vai lá e faz, da pessoa que resolve problemas e a gente não teme e não depende, não espera. E vai lá e faz é o que nos resume, né? E resolve, é isso, não espera. É o famoso ask forgiveness, not permission. Né? Vai lá e faz, depois tu resolve, né? Então tem isso. E aí a gente vai trabalhar carreira e desenvolvimento.
E aí as pessoas esperam o quê? Que tu diga o quê, como, de que jeito, que pegue pela mão, que explique como é que faz. E a gente diz, cara, você é protagonista da sua carreira também. Então, eu vou te dar um framework. Eu vou te dizer aqui em linhas gerais, vamos fazer um acordo de novo de como a coisa funciona, mas se você não for protagonista da sua carreira, nada vai acontecer. Então, olha a diferença. Eu posso eventualmente dizer um não para algo que alguém está me pedindo, mas eu precisava de mais tutela no assunto carreira, eu vou dizer não. Não por quê? Porque, cara, isso não combina com a nossa cultura. Lembra do protagonismo que está lá no manifesto? É o mesmo protagonismo que eu estou te pedindo no teu assunto carreira. Não dá para alimentar a coisa que tu tá falando contraditório no outro lugar. Então, a gente tem que estar sempre falando a mesma língua. Então, quando tu cria um programa, quando tu vai fazer um projeto, tu tem que estar alimentando aquilo que tu te comprometeu. E os nãos ficam mais tranquilos de dizer. Quando alguém te pedir algo que não tem a ver com esse DNA, é fácil de dizer, não, eu não estou comprometida com isso. Se você está esperando isso, talvez não seja aqui que você tem que trabalhar. Né? Eu acho que tem uma coisa bem direta. E embora a gente peça esse protagonismo, esse espaço, a gente também tem que aprender a lidar com essa autonomia. Eu lembro quando eu entrei na NET, que hoje é Claro, eu entrei na segunda-feira, na terça-feira meu diretor foi viajar e eu fiquei. E eu assumi a coordenação. E aí, na outra semana, quando ele chegou na segunda-feira, eu disse, vim te contar tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vi. E ele disse, tu vai me dizer o que tu vai fazer? Eu disse, não, vim te dizer o que eu aprendi. Ele disse, então, quando tu me disser o que tu vai vir fazer, eu quero conversar contigo. O que tu já viu nessa uma semana? Que bom, fico feliz, mas não precisa me dizer. No primeiro momento eu fiquei super assustada. Digo, nossa, o que ele quer dizer com isso, sabe? Quer dizer que eu fiquei assim meio órfã. O cara chega, eu quero contar a faceira. E ali ele me deu uma permissão enorme para poder criar. O Hamilton, assim, foi um dos diretores que mais me inspirou. Mas me inspirou por me dar a amplitude do que eu podia fazer. Ele não queria saber o que ele já sabia. Ele disse, tá bom, quando tu souber o que tu quer fazer com tudo isso que tu está aprendendo, vem, que daí a gente vai falar, né? E assusta quando a gente ainda não está nessa cultura do resolve, do tá contigo, do tu tem condições. Porque os gestores, até pouco tempo atrás, a gente tinha que ter toda a resposta, né? A gente acabava fazendo com que a nossa equipe ficava preguiçosa com o penso. Porque se eu tenho alguém que pensa para mim, por que eu vou pensar? Ou pior ainda, Exato. se eu vou dar uma ideia e eu vou ser tão criticada, dá a tua ideia, porque eu não vou daqui a pouco estar me arriscando, me expondo, para daqui a pouco alguém achar que não é legal. Então, acho que são todas coisas que são... A gente tem falado muito sobre isso, mas quero colocar assim para vocês que para mim foi uma coisa que me assustou quando o meu gestor me disse isso, mesmo que era tudo que eu queria. Mas quando a gente tem, né, a gente também se assusta. Então, acho que é uma cultura global que está sendo mudada e eu acredito que esse momento de Covid, que tem muitas perdas, está muito difícil, mas também está trazendo uma aceleração em que aquele gestor São Tomé que tem que ver para crer não tem mais espaço, em que agora as entregas elas têm um resultado muito maior do que o meu ponto é a minha bunda cadeira. Embora ainda tenham empresas que trabalhem com o seguinte, assim, tá, tu tá de casa, mas de tanto em tanto tempo tu tem que dar um oi no ponto ali da empresa, que significa que tu estás na frente do computador. E aí, o que tu acha disso? Velho, né? Está velho, né? Esses dias, eu vou para filosofia agora. Esses dias eu estava ouvindo Viviane Mosé, que sou fã, muito fã de Viviane Mosé. Ela faz a cabeça explodir sempre que eu ouço ela falar. E ela falou a seguinte frase: a gente fica tentando se adequar ao mundo. Gente, o mundo está derretendo. A gente precisa criar esse novo mundo. Esquece tentar se adequar ao mundo. Esse mundo não serve mais. Então, para esse gestor que ainda está apegado no ponto, na vigia, porque tem coisa pior que isso que tu está falando, tá? Tem sistema instalado em notebook, em casa, que controla se a pessoa tá na frente do note ou não tá, se tá logado, se não tá. Tem coisas bem feias por aí acontecendo. Então, esse discurso de que rompemos padrões, ele é até ali, até a página 2. Muita empresa conseguiu. Quem já vinha pensando nesse modelo disruptivo do trabalho, conseguiu fazer a virada de chave. Vinha pensando, não tinha muita certeza, faltava um empurrãozinho, a pandemia foi lá e deu com os 2 pés nas costas, né? Mas aí o pessoal foi. Agora, quem não estava, quem está muito longe disso, não mudou.
Não mudou, então não é natural. A gente precisa olhar para isso e dizer, não dá mais, não dá mais. A gente precisa mostrar que não precisa mais, tem outras formas da gente gerar engajamento. Né? Então, acho que, para mim, é esse mundo derretido já, que não serve mais, que a gente precisa construir esse mundo novo. Queria te contar uma história, a gente já está acabando aqui, mas outro dia uma empresa me chamou para a gente fazer um projeto de segurança psicológica, de saúde mental, e um dos problemas, o que revelou a necessidade da empresa de fazer um trabalho nesse sentido é porque, pessoal, escuta a história, olha que triste. Uma menina foi contratada para ser estagiária, nunca compareceu na empresa, porque é tudo online. Nesse período ela engravidou, nesse período ela teve filho e ficou 3 dias sem aparecer na empresa. Sem aparecer, sem dar oi, né? Porque não ia na empresa. E aí ela disse que, enfim, o gestor dela ligou para ela para saber o que estava acontecendo, porque ela não deu oi e ninguém sabia nem que ela tinha engravidado, nem que ela tinha tido nenê, porque ela tinha medo de perder o estágio dela. E é triste, né? A gente talvez passar por um momento mais importante da vida da gente, que é a transformação de uma mulher para mãe, quando a gente quer ou quando a gente pode, porque muitas, enfim, ou não querem ou não podem, mas enfim, e tu não te sentir autorizado para dizer isso, porque, enfim, talvez tenha sido uma fantasia dela. Mas fantasia ou não é o mundo que a gente está vivendo, em que também tá difícil, às vezes, a gente poder dizer alguma coisa, ou a gente acha que vai ser julgado, ou que não tem espaço, enfim, né? Acho que tem a questão dela de não ter se posicionado e também da gente poder refletir que cultura, de novo, para que a gente está dando a comida. Tu sabe, Helena, acho que é bom, já que a gente está finalizando, finalizar nesse tom, assim. Eu sou super favorável ao protagonismo, não só por causa da Nelly. Eu acho que é isso, né? Eu falei aqui da minha carreira, no início, né? Ninguém me deu nada. Eu fui atrás de todas as coisas que eu quis. É protagonismo, né? Mas a gente não pode excessivamente responsabilizar os indivíduos. Nós temos responsabilidades de coletivo. E, de novo, voltando para o RH, disruptivo, protagonista, seja lá como a gente vai chamar, o RH tem que estar atento a isso. Então, é muito legal a gente fazer um treinamento de mindfulness e todo mundo, cada um cuida de si, enquanto a empresa está favorecendo uma cultura de excessiva pressão, de cobrança, de qualquer condição de trabalho inadequada em relação a condições psicológicas mesmo. Né? E aí a gente dá um treinamento de mindfulness. Medite, cuide-se, olhe para si. Então, o excesso de incentivo ao discurso do autocuidado pode ser um sintoma de coletivos que não estão cuidando dos seus indivíduos. Estão responsabilizando os indivíduos pela própria... é isso, do cada um por si, né? Então, acho que a gente não pode deixar isso acontecer. Sim, protagonismo, sim, você no comando da sua vida, da sua carreira, seja como for, mas nós, como RHs, não podemos tirar o olho da coletividade, da nossa responsabilidade. Não pode ser cada um por si. Não. Querida, só que lindo, né? Adorei! Adorei, tô aqui faceira. Me diz quando é que vai ser o Disrupt, tu não contou a data para nós? Então, começa também em junho, é uma jornada que vai levar 3 meses. A gente tem uma jornada bem construída, desenhada, baseada no tripé que eu falei para vocês, né? De desenvolvimento pessoal, de posicionamento, conhecimento de negócio e conhecimento de RH. Sempre partindo de problemas de negócio para serem resolvidos com soluções de pessoas. Esse é o RH que eu quero, né? O Brasil que eu quero, esse é o RH que eu quero. A gente resolve problemas de negócios com estratégias de pessoas. Então, tem o perfil no Instagram também, quem quiser seguir, Disrupt, com RH no meio, porque a gente quer fazer um movimento, tá? Então, a gente se define como um movimento, uma jornada e uma comunidade. O movimento é aberto, quanto mais gente, melhor. A gente quer estar junto nessa, a gente quer mudar o mundo. Eu e a Ana, a gente fala, nem sair da cama se não for para mudar o mundo. Então, a gente está aqui para mudar o mundo, sim. Então, o movimento tem que ser grande. A jornada é específica. Quem quiser participar, se inscreve. Tem lá o pacote definido de aprendizagem. E a comunidade é gerada por quem vai participando da jornada e a gente vai alimentar essa comunidade ao longo do tempo, que seja um movimento com vida longa. É algo que eu estou bem feliz de fazer e estou muito feliz de, nesse momento, estar sendo muito múltipla, né? Então,
Nelway, é Disrupt, é live com a Helena, hoje de manhã teve mentoria, de tarde eu já fiz mentoria também. Quero fazer tudo que eu puder e quero estar muito conectada ao meu propósito. Então, estou muito feliz, um momento muito bom. Ó, a Fê vai fazer a Disrupt com a gente. Legal, que bom. Amigona, obrigada por ter me oportunizado esse momento aqui contigo. Tu foi gigante, tu foi maravilhosa, tu foi, assim, acho que abundante. Muito, muito, muito obrigada. Muito bom te ver bem. Um beijo para teus filhotes, beijo pro maridão. E eu quero muito poder te dar um beijo ao vivo e a cores. Não sei quando é que a gente vai se ver, se tu vem para cá ou se eu vou para aí. Adoraria Espero já que estar esse aí momento contigo. chegue logo. Eu também te agradeço muito, adorei poder ter essa conversa pública aqui contigo, mas pelo menos, né, estamos aqui tete a tete. Adorei também, adoro te seguir e ver tuas andanças por aí, por vários lugares, que seja realmente muito abundante para todas nós e todos que estão aqui também nos vendo. E quem está aí conosco, Fê, Vanessa, Ju, Betina, enfim, tem tanta gente aqui que eu não vou falar o nome de todo mundo, senão daqui a pouco eu vou acabar sendo injusta com alguém. Mas obrigada por estarem conosco, a gente vai deixar a live laivada, olha, eu tô dizendo a live salva, a live laivada tá ótima. Muito bom. E já vou salvar com esse nome aí que a gente já trocou no meio, porque eu acho que a gente tem que ter de novo, né, a coragem para aceitar a mudança e mudar. E ok, deixa ir o que tiver que ir para deixar vir. Isso. O que Deus mandar e o que a gente Lindo. buscar também, né? Obrigada, tá bom? querida. Um beijão. Beijo pra ti, guria. Vem vacina, como diz Daqui a a pouco Fê. te ligo. Hã? Vem vacina pra gente se abraçar e se beijar muito. Isso aí. Depois te ligo pra te agradecer e vou postar a nossa Imagina. live agora. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau.